Olá, meus queridos, eu sou o professor João e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos conversar sobre os princípios básicos dos estados físicos da matéria. Então, pessoal, para começar aqui a nossa jornada, nós vamos conversar primeiramente sobre os três estados físicos principais da matéria que nós encontramos com mais facilidade aí na natureza. Aqueles três estados que nós conhecemos lá do ensino fundamental. Então vem comigo, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos. Bom, pessoal, então para fazer aqui essa pequena análise, nós vamos pegar uma substância padrão, que nós geralmente utilizamos como referência neste caso, que nada mais é do que a substância água, H2O. Só para facilitar a nossa vida, mas poderia ser qualquer outro tipo de material. Primeiramente, nós temos aqui o estado sólido, depois temos o estado líquido e depois nós temos aqui o estado gasoso. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma transformação física. Aliás, qual é a diferença entre uma transformação física e uma reação química? Bom, no caso das transformações físicas, a matéria, que seria aqui a nossa água, por exemplo, ela permanece inalterada. Ou seja, aqui nos blocos de gelo eu tenho H2O, eu tenho água congelada. Aqui no estado líquido, eu também tenho água, H2O, né? A água não deixou de ser água. E também aqui no estado gasoso, nós continuamos tendo água no seu estado vapor, H2O. Então percebam, a água permanece sendo ela mesma aqui nestes três estados. Ela só está se transformando fisicamente. Quando ocorre uma reação química, a água, no caso, se transformaria em algo completamente diferente. Por exemplo, eu posso aqui realizar, a reação de decomposição da água. Como assim decomposição? Ora, se eu pego, por exemplo, a água e dou nela ali uma descarga elétrica, eu vou obter como produto as substâncias que deram origem à água inicialmente. Então, quando eu dou aqui uma descarga elétrica na água, eu vou gerar os seus componentes, que são o hidrogênio, certo? A molécula de hidrogênio que representamos por H2, mais a molécula de oxigênio que representamos por O2. Quando eu misturo a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio em uma determinada temperatura, eu vou formar então aqui a nossa substância água. Então percebam, pessoal, que isto aqui é uma reação química. A água, eu dei aqui uma descarga elétrica nela, ela então formou outras substâncias completamente diferentes. Então aqui sim, aqui seria uma reação química, uma transformação química no caso, tá? Aqui nos estados sólido, líquido e gasoso é uma transformação do tipo física. Num sentido direto, podemos dizer aqui que a temperatura está aumentando, tá? Então, se eu levar aqui a minha setinha para a direita, eu estou vendo que do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a temperatura, ela aumenta. Então, por exemplo, quando eu tenho uma substância, no caso aqui pegamos a água como exemplo, no estado sólido, aumentando a sua temperatura até chegar ao estado líquido, nós temos aqui esta etapa do processo que nós chamamos de fusão. Certo? Então, a fusão é a etapa do processo em que a substância em estado sólido começa a se transformar, então, no estado líquido. E, ao continuar aumentando a temperatura, aqui do estado líquido para o estado gasoso, também ocorre uma nova transformação, E esta etapa nós chamamos de vaporização, que eu vou colocar abreviado. VAP, vaporização. Bom, pessoal, nós analisamos essas transformações com a temperatura aumentando, mas também podemos observar no processo inverso. Como assim? Nós podemos diminuir aqui a temperatura e caracterizar cada etapa do processo também inversamente. Então, aqui a temperatura está diminuindo. A temperatura diminui quando a minha seta vai para a esquerda. Então, por exemplo, quando eu tenho uma substância no estado gasoso e eu começo a diminuir a sua temperatura, ou seja, eu começo a retirar energia, dessa substância que está no estado gasoso, esta substância, consequentemente, ao perder energia, ao diminuir a temperatura, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E esta etapa do processo, pessoal, nós chamamos de condensação ou liquefação,
certo? Então, quando eu falo em um líquido condensado ou um líquido liquefeito, eu estou me referindo a uma substância que estava anteriormente no seu estado gasoso e passou para o seu estado líquido. Quer ver um exemplo bem legal aqui de condensação que a gente pode observar no dia a dia? Olha só, vem comigo. Imaginem, pessoal, que eu tenho aqui um copo com água gelada, certo? Peguei esta água aqui da geladeira e vamos dizer que esta água está a uma temperatura de 5 graus Celsius, uma água bem gelada. Ok, então eu retirei este copo com água da geladeira e coloquei em cima de uma mesa ali na cozinha, por exemplo. E a temperatura ambiente que está ao redor aqui deste copo, nós podemos dizer que esta temperatura equivale a 25 graus Celsius. Pessoal, isso aqui é uma coisa bem interessante. Vocês já notaram que quando vocês pegam algum objeto gelado, pode ser uma garrafa de água, uma latinha de refrigerante, depois de um tempo, né, estes objetos gelados eles ficam molhados ao seu redor? E de onde vem essa água? Bom, pessoal, para nós respondermos isso aqui, vamos ter que falar rapidamente sobre o nosso querido ar, tá? Então, o que é o ar? Para começo de conversa. O ar, pessoal, ele nada mais é do que uma mistura de gases, ok? O ar ele não é único, ele é toda uma mistura. Então, por exemplo, no ar aqui que está à nossa volta, existem moléculas de oxigênio, que eu vou representar por O2. Também existem moléculas de nitrogênio, que eu vou representar por N2. Também existem moléculas de gás carbônico, tá? Que também é o famoso dióxido de carbono, que vou representar por CO2. Aqui no caso, oxigênio, nós temos uma concentração aproximadamente de 21% no ar que nós respiramos. Nitrogênio tem aproximadamente 78%. E entre esses gases aqui que estão em menor concentração, nós também temos a água no seu estado vapor. Água no estado vapor que encontramos no ar ao nosso redor, certo? Que nada mais é do que a famosa umidade. Bom, agora que nós sabemos que existem moléculas de água no seu estado vapor aqui em volta, olha só que interessante o que ocorre aqui neste copo com água gelada. Pode ser água, pode ser qualquer outro líquido, tá, pessoal? Só peguei água aqui para fazer um pouco mais de sentido no nosso contexto. Então, turma, percebam o seguinte: quando eu tenho estas moléculas de água aqui no estado gasoso, elas se encontram a esta temperatura aqui de 25 graus Celsius do ambiente ao nosso redor. E quando essas moléculas de água interagem com as paredes aqui do líquido, que está a uma temperatura bem menor, né, que é a temperatura de 5 graus, com esta diminuição da temperatura, olha só que legal que acontece, as moléculas de água que estavam no seu estado gasoso se condensam ou liquefazem e passam então para seu estado líquido. Então, esta água começa a escorrer aqui pelo copo, né, pelas paredes do copo ao seu redor. E quando eu continuo a diminuir a temperatura, né, quando eu tenho aqui a minha água no estado líquido e vou diminuindo cada vez mais, também ocorre aqui um novo processo. Do estado líquido para o estado sólido, ocorre a chamada solidificação. Ah, pessoal, e um adendo muito importante aqui, que é sobre a vaporização. Porque a vaporização, ela pode ocorrer de 3 diferentes tipos aí na natureza. O primeiro tipo é a ebulição. O segundo tipo é a evaporação. E o terceiro tipo, e talvez seja o menos conhecido, é a chamada calefação. E qual é a principal diferença entre elas? Bom, pessoal, a ebulição nada mais é do que um processo forçado. Como assim forçado, João? Bom, sabe quando tu pega água e coloca numa chaleira? Tu vai colocar essa chaleira e colocar em cima do fogo, correto? E o calor da chama vai ser conduzido pelo material e vai transferir toda a sua energia diretamente para a água. É muita energia que vai sendo transferida em um curto intervalo de tempo. Então aquele volume de água começa a evaporar com mais rapidez, porque eu estou realizando aqui um processo forçado. Ebulição é um processo forçado. E a evaporação, pessoal, nada mais é do que um processo natural. Como assim um processo natural?
Ora, se tu, por exemplo, pegar um copo contendo água, certo? Um copo destampado, e deixar esse copo em cima de uma mesa durante um dia, 5 dias, uma semana, um mês, um ano, tu vai perceber que aquele volume de água que tinha anteriormente não vai ser mais o mesmo, porque a água ela começa a evaporar. A água da superfície do líquido ela evapora primeiro do que as moléculas de água que estão aqui no fundo do líquido, né, pessoal? Então é bem mais fácil a superfície evaporar primeiro. Então, se eu for observar, aquele volume de água ele vai começar a diminuir lentamente. Então a água ela evapora naturalmente sem precisar necessariamente de um processo forçado, como aqui o caso da ebulição. E a calefação, pessoal, é um processo bem interessante que o sinônimo que nós podemos colocar aqui seria uma transformação instantânea. Bom, sabe quando tu pega uma frigideira muito quente ou uma panela muito quente e deixa cair ali uma gota de água sem querer? Vocês não percebem que essa água líquida se transformou instantaneamente em gás? Ou melhor ainda, se tu pegar um bloco de gelo e colocar em cima dessa frigideira muito quente, vai perceber que vai começar a sair fumaça em torno daquele bloco de gelo, que nada mais é do que a água que estava no seu estado sólido se transformando quase que instantaneamente aqui no seu estado gasoso. E falando em calefação e processos instantâneos, né? Nós também podemos ter aqui um outro caso de transformação física que é a seguinte: quando o meu estado sólido ele vai diretamente para o estado gasoso e também, ó, vice-versa. Quando eu tenho um sólido e ele se transforma no seu estado gasoso, nós chamamos isso aqui de sublimação, certo? Quando eu forneço muita energia para aquele meu material no estado sólido, e ele vai diretamente para o estado gasoso. Não passa pelo líquido, não dá tempo, porque é tanta energia que ele recebe que não dá tempo de passar pelo estado líquido. E o contrário também ocorre. Quando eu tenho um material em estado gasoso e eu retiro muito a energia deste material, ou seja, reduzo muito a temperatura drasticamente, este meu material vai passar diretamente para o estado sólido, sem o seu intermediário, que seria o estado líquido, ok? Então, vice-versa. Do estado sólido para o gasoso, sublimação. Do estado gasoso direto para o sólido, também é a sublimação. Quer ver um exemplo bem legal de sublimação que nós também podemos observar no dia a dia? Olha só o que eu vou te mostrar. Pessoal, vocês já ouviram falar do famoso gelo seco? Pois então, o gelo seco é aquela substância famosa que geralmente é utilizada em shows no geral, tá? Quando faz aquela baita fumaça e faz aquele espetáculo todo, aquela fumaça é esse cara aqui. Mas o que é o gelo seco quimicamente? Bom, o gelo seco, pessoal, ele nada mais é do que o gás carbônico, o CO2. Gás carbônico ou dióxido de carbono para os mais íntimos. E assim, pessoal, em condições padrão, o gás carbônico ele se encontra no seu estado gasoso. Então, é muito comum nós encontrarmos na natureza o gás carbônico na sua forma gasosa. Beleza, mas como nós observamos aqui, né, todo material ele pode se transformar fisicamente. Então, se eu quero, por exemplo, transformar este meu material, que é um gás, no seu estado sólido, eu vou ter que pegar este meu gás e diminuir aqui a sua temperatura. E qual seria essa temperatura que eu preciso diminuir para chegar o gás carbônico no seu estado sólido? Bem, pessoal, essa temperatura ela precisa chegar a aproximadamente menos 78 graus Celsius. E é aí que está o interessante do negócio. Porque quando tu pega o gás carbônico na sua forma sólida, e aí a gente vai entender o porquê que ele tem o nome de gelo seco, tá? Quando tu pega essa pedrinha de gelo, que tu pode até comprar com muita facilidade, em contato com o ambiente e também com o calor da tua mão, aquela pedrinha de gelo, ela já começa a evaporar. Ocorre aqui o processo de sublimação, passa aqui do estado sólido, ó, diretamente para o estado gasoso. Por quê, pessoal? Porque a temperatura ambiente, que geralmente está aí na casa dos 25 graus Celsius, 20, né, mas então um dia de verão que pode estar até mais, é muita energia que aquela pedrinha de gás carbônico está recebendo. Está recebendo muita energia do ambiente e não dá tempo
para ele passar para o estado líquido. Então ele já evapora instantaneamente, tá? Então ele passa do estado sólido para o estado gasoso sem dar tempo de passar para o estado líquido. E é por isso que ele se chama então gelo seco, tá? Porque ele não molha. Certo, pessoal? Então essa aqui foi a primeira aula sobre os estados físicos da matéria. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre como se comportam as moléculas de água em cada um destes três estados. Vamos fazer aqui uma observação microscópica, tá, da matéria nos três estados correspondentes. E a gente vai ver aqui algumas coisinhas bem interessantes com relação à energia e também à organização das moléculas em cada um dos estados. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.